Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de robótica. Dessa vez vamos voltar mais uma casa e relembrar um pouco uma estrutura aqui bem importante que a gente falou sobre o if else, ok? Porém a aula hoje não é sobre o if else. A aula hoje é sobre uma estrutura nova. Só que antes de falar dessa estrutura nova, desse bloco novo, a gente vai falar da limitação que tem o if else na hora de usar, ok? Como assim, tio Gustavo, a limitação? É simples. Vamos lá. Imaginem que agora a gente vai ter que usar um if else para simular uma situação, tá bom? Só que, lembrando como é que funciona o if else. O if else vai ter uma condição, tá? Uma pergunta que vai ser feita ao robô, onde ele pode responder de duas maneiras. A maneira verdadeira e falso, né? Então a resposta são respostas de verdadeiro ou falso. Então a gente tem dois caminhos para ser tratado no if else. Ok? Então o robô vai chegar lá, vai analisar lá, né? Vai ver as condições e de acordo com o que ele vê encontrar pela frente, ou ele vai tomar o caminho verdadeiro e vai fazer o que está no caminho verdadeiro e chega ao fim, ou ele vai fazer o que está no caminho do falso e vai chegar ao fim. Ok? Por exemplo, um sinal de trânsito. Então o carro ele só tem duas opções: a opção de seguir em frente e a opção de parar. Então, sendo assim, a gente usa o if e o else, né? Verdadeiro, se o sinal estiver verde, ele segue em frente, acelerando, e a gente chega ao fim da estrutura, ou ele para se o sinal estiver de outra cor, no caso, amarelo ou vermelho, tá bom? Então, a gente tem as duas opções, sempre vai ter duas opções, uma opção de verdadeiro e uma opção de falso para o if else. E é aí que a gente encontra a limitação do if else. É que a gente só sempre vai ter apenas duas opções nesse bloquinho, né, do verdadeiro ou falso, if e else, né? Se for verdadeiro, você vai fazer uma coisa. Se falso, você vai fazer outra. Porém, a gente fica muito limitado a essa quantidade. Ok? A gente só existe dois caminhos. Agora imagine como é que a gente iria escolher a cor de uma tinta, sendo que existem várias cores. Imagina aqui em cima, vamos supor que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, só que tem 20 cores, né? 20 cores, 10 em cima, 10 embaixo, fora aquelas que a gente pode aqui criar. Então tem infinitas cores a gente pode usar. Imagina agora que a gente esteja pintando um robô que pinta um carro. Você escolhe a cor do seu carro e ele vai lá, pinta lá na hora. Ou então uma camisa ou qualquer objeto. Vamos supor que a gente esteja pintando qualquer coisa que esteja por aí. Se a gente usar, ok, a condição if else para pintar um carro, a gente só vai poder escolher duas cores. A gente vai dizer lá, ó, vai botar a condição, né? Ó, se o carro for um carro muito rápido, a gente vai colocar um vermelho, tá? Então, carro muito rápido, sim, então vermelho. Chega ao fim. Se o carro for um pouco mais lento, a gente coloca amarelo. Então, chega lá, pinta de amarelo e pronto. Ele só vai ter essas duas opções, vai ter uma condição em duas opções. Então, a gente precisa de um bloco que nos dê mais opção para escolha, né? Tipo um guarda-roupa, a gente abra e possa escolher a roupa que vai usar. Então não existe só duas pareias de roupa que a gente pode usar, existe milhares de pareias de roupa que a gente pode usar, vai depender do tamanho do guarda-roupa e quantas roupas a gente tem. Então é exatamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então vou apresentar a vocês aqui uma estrutura nova, que é a estrutura sort case. Tá? Sort case é uma estrutura de escolha, tá? Vai ter várias opções de escolhas no sort case. Toda vez que a gente precisar de opções,
a gente vai usar o short case. Quer um exemplo? Uma máquina de suco ou de guaraná. Então a gente sabe que não existe só 2 tipos de guaraná. Existe vários, assim como o suco. O suco tem suco de manga, de graviola, de pinha, de manga, de uva, né? Existem vários tipos de suco que a gente pode tomar. E se a gente fosse usar uma máquina para escolher com if e else, a gente ia se limitar a 2 opções apenas. Então eu coloquei aqui, ó, mais ou menos como é que funciona, tá? As opções. Vai existir um valor aqui, né? No lugar desse valor aqui é chamado de variável. Por que variável? Porque variável porque ele varia. É isso, tá? A gente vai escolher o valor que vai estar aqui nesse valor grandão aqui que eu coloquei. Até vou pintar, tá? Deixa eu ver aqui a cor que eu vou pintar. Acho que eu vou pintar de azul bebê, né? Vou pintar aqui ele. Não ficou legal não. Vou pintar de amarelo. Então, ó, vou deixar aqui pintado, tá? Esse valor, tá, pessoal? Ele vai ser escolhido externamente por nós, tá bom? Por exemplo, quem é que escolhe o sabor do suco que você vai tomar? É você. Então vai existir um botão aqui, ok? Vai ter um botão que você vai escolher a cor dele. Tá aqui, deixa eu pintar de roxo. Pronto. Tem esse botão aqui que você vai escolher a cor dele. Vai escolher qual é o suco que você vai tomar, tá bom? Esse suco, pessoal, ele bem, né, de botão. Esse suco, ele vai ter, cada um vai ter um número, tá? Vai chegar lá e você vai ter que escolher, ó, suco 1 é o suco de manga, tá? Se você quiser o suco de manga, você aperta 1. Suco de acerola, 2. Graviola, 3. Pinha, 4. E se não quiser suco, aperte 5. E pronto. Ele vai dar essa opção. E de acordo com o valor que você der aqui, esse valor vai aparecer aqui, ó, nesse onde está escrito valor, tá? Então, o número que você apertar, ele vai aparecer aqui. Então, de acordo com o número que aparecer aqui, ele vai fazer uma ação, ok? Por exemplo, vamos supor que hoje eu quero pinha, ok? Hoje eu quero um suco de pinha. Então você vai lá, aperta o botão 4. Então o que ele vai fazer? Você apertou o botão 4, ele vai ler o botão 4 aqui. Então ele vai ler, ó, número 4. Então ele vai saber que você apertou o botão 4. Sabendo que apertou o botão 4, o que é que vai acontecer? Ele vai lá, direto, vai sair daqui, tá? Ele vai pular tudo isso, ele vai direto no 4 e vai executar o que está na ação 4. E o que é que está na ação 4 nesse nosso exemplo? É o suco de pinha. Então ele vai lá e coloca o suco de pinha para você. Depois de ele ter terminado a tarefa, ele chega no fim e segue a vida dele. Então ele coloca o suco de pinha para você depois que você apertar o botão 4, né? Se eu quiser acerola, então aperto o botão 2. Chego lá, aperto o botão 2. Então onde tem esse valor vai virar 2 e ele vai diretamente na casinha 2, vai executar a missão, que é encher o suco de acerola. E fim, terminou, segue a vida dele. Então, nesse caso, a gente pode criar várias opções. Eu coloquei 5 aqui, né? Porque tem a opção de, não quero suco. Então a máquina chega no fim sem fazer nada. Então botei 5 opções, mas poderia colocar várias, 100 opções, 200, 1000 opções. Não tem problema, tá? Eu posso botar quantas opções eu quiser aqui, contanto que antes das opções eu coloque o nome case, ok? Então, case é do inglês caso. Então, caso o valor for 1, vou fazer isso. Caso for 2, vou fazer isso. Caso for 3, então assim por diante. Então, caso for 1000, vai fazer o quê? Vai fazer tal coisa, tá bom? Então, a gente vai ter mais opções agora. No if e o else, a gente tem 2 opções.
Então toda pergunta que pode ser respondido com verdadeiro ou falso e só tem duas ações possíveis, né? Ou tu faz isso ou tu faz aquilo. Dois caminhos possíveis, a gente usa o if else. Quando tiver mais ações para ser feita, mais opções que o if else não vai poder fazer, né? Então a gente usa o short case, tá? Short case, que é exatamente isso. Vai ter um valor que você vai digitar lá, né? Vai ou apertar algum botão e ele vai fazendo essa opção. Um exemplo, não sei se vocês já viram, né? Já utilizaram. Quando a gente liga para a operadora ou alguma coisa que é uma atendente eletrônica que atende, ele fala mesmo assim: para falar com o atendente, digite 1. Para cancelamento, digite 2. Para falar de mais questões, digite 3. Se você quer que eu repita, digite 4. Aí fica esperando. Sabe essas atendentes? Essas atendentes é um robô que está falando com você. E adivinha qual é a estrutura que eles usam para esse robô fazer essa ação? Adivinha qual é? Exatamente. Short case, tá? Short case é exatamente utilizado para dar opções a você. Então quando a gente aperta a tecla 2, ele já sabe que a gente quer fazer aquilo ali. E ele, em vez de passar por tudo isso, ele simplesmente vai direto na caixinha 2 e fazer o que está na caixinha 2, que é o cancelamento, por exemplo. Então ele não vai tratar mais de mais nada. Ele só vai tratar daquilo ali, porque você abriu a caixinha 2. Ok? Então você tem essa opção. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Apresentei a vocês uma estrutura diferente, um caso diferente aqui. O nosso if else é um pouco limitado. Apesar disso, a gente revisou um pouco sobre o if else, como ele acontece, né? As suas limitações e quando é usado. E a gente aprendeu hoje sobre o short case, né? Que é aquele que a gente vai dar várias opções. Vamos seguir aquelas mesmas estratégias. A gente apresenta a estrutura, próxima aula, projeto, depois a gente, quem sabe, bola um gamer bem legal para a gente ver essas opções aí na prática. Como é que seria isso aí na prática, né? Então é isso. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Beijão e fui!